a eterna fonte das nossas esperanças, possa envolver-nos agora e sempre, multiplicando-nos as oportunidades de aprender e servir, na proporção dos nossos esforços e dos nossos merecimentos. Primeiramente, gostaria de dizer da alegria de retornar a esta casa, retornar a esta cidade, rever os companheiros e, acima de tudo, de fazer tudo isso em torno do tema Bezerra de Menezes. Para que melhor possamos apresentar as ideias que nos foram pedidas para a noite de hoje, Dr. Bezerra de Menezes, apóstolo da caridade e da unificação, pretendemos dividir nossa exposição em 3 partes. A primeira delas será aquela em que vamos apresentar alguns detalhes da vida do nosso homenageado, a fim de melhor compormos a segunda parte, em que vamos dar ênfase ao perfil da caridade desde o surgimento do Espiritismo no Brasil, para, depois disso, no terceiro e último momento, possamos apresentar a participação de Dr. Bezerra de Menezes, não só na unificação nos tempos primeiros do Espiritismo, como também toda a sua atividade em torno da unificação, que conseguimos perceber e acompanhar até os dias atuais, não só no movimento espírita brasileiro, mas também no movimento espírita sul-americano em especial. Nosso homenageado renasce em 29 de agosto de 1831, na cidade de Riacho do Sangue, no estado do Ceará, e recebe na pia batismal o nome de Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante. Aos 6 anos de idade já está alfabetizado. Aos 7 é matriculado no curso primário. Aos 10 segue para a cidade de Imperatriz, no Ceará, para adentrar-se no curso ginasial, especialmente no campo das humanidades. No mesmo colégio em que estava cursando as humanidades, aos 13 anos, é convidado para ser o professor de latim para os seus colegas. Aos 20, vamos encontrar Bezerra de Menezes deixando a cidade de Imperatriz na direção da capital do Império, o Rio de Janeiro, para matricular-se na Escola Nacional de Medicina. Como tinha poucos recursos e escolhera não participar das repúblicas de estudantes da capital do Império, Bezerra resolve morar em um pequeno quarto, apesar dos gastos superiores dessa escolha. E em determinado mês, seus biógrafos informam que, após pagar a mensalidade da Universidade de Medicina, da Faculdade de Medicina, percebe que não havia sobrado recursos para pagar o aluguel do quarto aonde se hospedava. Constrangido com aquela situação, dirigiu-se ao quarto a pensar o que diria ao senhorio se porventura ele o encontrasse na passagem, na entrada e na saída do quarto, ele lhe perguntasse sobre a quitação do aluguel. E aquilo o deixava transtornado quanto a ele, numa das cartas que publicou na revista O Reformador, ao longo da sua participação como escritor. E dizia que no momento em que estava constrangido, batem à porta e ele pensa: é o senhorio. Vem cobrar-me o que lhe é de direito, que é o aluguel. O que devo eu dizer a ele para
informar que, apesar de não ter o dinheiro, eu irei honrar com os meus compromissos. Batem novamente a porta. Ele então se levanta, abre e percebe ser um jovem, um estudante, que lhe pergunta de forma enfática e direta: o senhor é o Bezerra? Ele falou: sou. O estudante de medicina? Ele falou: sou. É o senhor que dá aulas particulares? Ele falou: também. Então eu desejo contratá-lo para ter aulas particulares com o senhor. E para garantir o seu horário, tirou então a carteira do bolso e recolhe uma quantia bastante volumosa. Quero contratar de antemão algumas aulas que começaremos amanhã. Bezerra aceita aqueles valores e então lhe pergunta: de que gostaria o senhor de ter aula de matemática? E o jovem lhe diz: de matemática. E Bezerra então, calado, pensa: detesto matemática. É óbvio que o detesto matemática fica por conta do expositor, porque não consigo ver nos lábios de Bezerra de Menezes ele dizer isso, mas está escrito: era a matéria que eu menos conhecia. E quando o rapaz se retira, imediatamente ele se dirige ao senhorio para quitar aquele mês e parte na direção da biblioteca pública para atualizar os seus conhecimentos em matemática para o dia seguinte. Chega o dia seguinte, pela manhã o rapaz não aparece, pela tarde o rapaz não aparece, pela noite o rapaz não aparece, e ele nunca mais voltou para tomar as aulas de matemática que havia contratado previamente a Bezerra de Menezes. Com 25 anos, ele se forma na academia, na Escola Nacional de Medicina, e abre com um seu colega um pequeno consultório na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, para atender como médicos que haviam se formado. E conta-nos os biógrafos que era uma clientela imensa, imensa. Preenchiam todos os horários. Eram muitos, muitos, muitos. E também eram muitos pobres. E eles então estavam num grande dilema, porque por mais que atendessem, não conseguiam pagar as próprias contas e as despesas da abertura e manutenção do seu consultório. Neste mesmo ano, enquanto de novo estava constrangido sobre seu futuro, ele recebe um convite para fazer parte do corpo de médicos do Exército. Convidaram-no para ser cirurgião-tenente, cujo soldo era absolutamente interessante àquela época. Ele aceita, imaginando que com aquelas novas condições financeiras, ele seria capaz de, mesmo trabalhando para o Exército, efetivamente dar manutenção ao seu consultório e agora atender aos pobres, sem que isso lhe trouxesse maiores constrangimentos ou dificuldades. E assim faz por 4 anos. Quando tinha 29 anos, já conhecido como aquele médico que atendia aos pobres, como aquele cirurgião do Exército, exímio na arte do que havia se proposto fazer, já que se tornara aos 27 anos membro da Academia Nacional de Medicina, considerando a qualidade das suas atuações médicas, ele recebe um convite pelo Partido Liberal para adentrar nos campos da política da capital do Império. Ele reflete e aceita o convite. É eleito. E no momento em que ele se preparava para a diplomação como deputado eleito, recebe um comunicado da Câmara
informando que o líder do Partido Conservador, Água Piloto, havia pedido o impedimento da sua diplomação como deputado, uma vez que as suas funções como médico do Exército eram incompatíveis com a diplomação de político àquela época. E Dr. Bezerra então enfrenta uma grande polêmica, um grande dilema. O que fazer? Dar continuidade à carreira que lhe dava um salário mensal permanente, seguro? Ou adentrar-se a uma política cujo futuro ele não conhecia? Ponderando, diz-nos que considerou que no campo político a sua capacidade de influência poderia ser maior e ele poderia atingir um número maior de pessoas enquanto dava continuidade ao gabinete de atendimento àqueles mais necessitados. Opta então por abdicar, por exonerar-se do cargo de cirurgião-tenente do Corpo Médico do Exército para dedicar-se efetivamente às tarefas de político à época. Durante 20 anos, Bezerra de Menezes mantém atividades no campo da política, como deputado, inclusive como presidente da Câmara, liderando muitas vezes o partido, opondo-se aos poderosos que esqueciam-se das dificuldades do povo. Defendeu essas ideias por muito tempo. Em 1876, aproximadamente, quando estava deixando o centro da cidade na direção do bairro da Tijuca, onde residia, com sua esposa e 2 filhos, recebeu um presente de seu companheiro Joaquim Travassos, era um livro, e ele entrega a Bezerra dizendo: Bezerra, acabo de traduzir esta obra e gostaria que você lesse e depois me fizesse uma análise crítica sobre o que eu lia. Um parêntese. Dr. Bezerra sempre foi um homem católico. Ao chegar no Rio de Janeiro e começar a confrontar-se com a dor humana e com as práticas dos homens na sociedade, diz-nos os seus biógrafos que ele se tornou um homem cético, sem abdicar de 2 princípios básicos da religião: a sua crença em Deus, um Deus justo e bom, e na imortalidade da alma. Com estas ideias, ele casou-se com uma mulher católica que lhe deu 2 filhos, para desencarnar 4 anos depois, deixando-o com um filho de 1 ano e outro de 3 anos. Então, neste momento em que ele recebe este presente de Joaquim Travassos, ele era um homem cético, crente em Deus e crente na sobrevivência da alma. Ele desembrulha o presente já no bonde na direção da Tijuca. Teria um período de 1 hora até que chegasse em casa, e observa ser uma obra traduzida para a língua portuguesa intitulada O Livro dos Espíritos. E ele começa então a ler. Leu com tanta ênfase quanto lia a Bíblia, e diz-nos nos seus textos: identifiquei-me de tal forma com aquelas palavras que posso dizer que sempre fui espírita. E conclui a leitura desta obra naquele mesmo dia ao chegar na sua residência, aproximadamente 1876. Em 1889 e 90,
Bezerra de Menezes tem o seu primeiro mandato como presidente da Federação Espírita Brasileira para em 1885, de 1888 até 1890, o primeiro mandato, 1885 até 1995 a 900, o segundo mandato. Com isso, fechamos o primeiro momento. Fechamos a primeira etapa, onde estão pontuados alguns acontecimentos da vida de Dr. Bezerra, que nos ajudarão a efetivamente entender porque é o apóstolo da caridade e o porquê é chamado o apóstolo da unificação. Este bloco começa em 1840, quando chegam ao Brasil dois homeopatas, criadores do Instituto Hahnemanniano do Brasil. Em francês, Benoît Mouret, ou Bento Murri, como falam os nossos companheiros em língua portuguesa, e José Vicente Martins, no português. Eram homeopatas com a tarefa de implantar no Brasil esta nova prática da medicina. E contam-nos os manuais que eles foram procurar Pedro II, o imperador, a fim de pedir-lhe autorização para realizar em terras brasileiras esta prática medicinal. E Pedro II, com a percepção que possuía dos acontecimentos do mundo, sabedor que Benjamin Constant se correspondia com Hahnemann, conhecedor que era desta ideia, autorizou a implantação das práticas de homeopatia no Brasil, desde que Bento Murri e José Vicente Martins oferecessem também esta prática às massas de brasileiros desprovidos da saúde necessária para a manutenção das suas vidas com dignidade. Então, esses dois homeopatas iniciam a implantação desta ideia no Brasil, criando o Instituto Hahnemanniano do Brasil, que tem sua vida e sua atividade até os dias de hoje, com muita honra. Mas o que não sabiam eles era que ambos, o francês e o português, eram médicos. Benton Murri, clarividente, e José Vicente Martins, um psicógrafo. Temos então que essas práticas medianímicas, que seriam posteriormente estudadas pela codificação, em 1857, com o Livro dos Espíritos, já estavam no Brasil em 1840. E os discípulos de Benton Murri e José Vicente Martins, no campo da homeopatia, também se desenvolveram com as ideias das relações com os espíritos. E vamos encontrar dois brasileiros, Melo Moraes e Castro Lopes, instituindo o primeiro grupo de estudos com as relações com os espíritos no ano de 1853, 4 anos antes do surgimento de O Livro dos Espíritos na cidade de Paris. E esse conjunto de brasileiros e estrangeiros que difundiam a homeopatia começaram a disseminar o atendimento das massas por conta desta prática medicinal. E este campo é importante porque é justamente dessa gênese de atendimento aos necessitados que, a partir do surgimento do primeiro grupo espírita do Brasil em 1873, o Grupo Confúcio, que vai perpetuar o atendimento aos necessitados, as chamadas caixas de auxílio aos necessitados, especialmente por meio da mediunidade de receituário mediúnico. Então, diz especialmente Canuto Abreu, numa obra que busca retratar o surgimento das práticas espiritistas antes da codificação, que o primeiro grupo espírita do Brasil nos dá 3 grandes vitórias. A primeira delas
a tradução dos livros de Allan Kardec para a língua portuguesa. Um daqueles que Joaquim Travassos, membro do Grupo Confúcio, presenteia a Allan Kardec. A segunda coisa, o conhecimento do nome do guia espiritual do Brasil e sua bandeira. É no Grupo Confúcio, em 1873, que o Brasil conhece o nome de Ismael, seu guia espiritual, e aonde ele apresenta os dizeres da sua bandeira: Deus, Cristo e caridade. E é a terceira grande contribuição do Grupo Confúcio ao Espiritismo brasileiro, a caixa de necessitados por meio do atendimento massivo àquelas criaturas sem eiras nem beiras, que recebiam da mediunidade psicográfica, pelo receituário mediúnico, as melhores condições de atendimento àquela época. Então, marcado o ano de 1873 pelo lançamento do Grupo Confúcio, considerado o primeiro, porque é o primeiro que possui regimento, é o primeiro que possui registro, começam também as grandes dificuldades do movimento espírita brasileiro. Naquele momento, vamos encontrar grupos de companheiros do movimento que aceitavam exclusivamente, como obras básicas a serem estudadas pelos espíritas brasileiros, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Eles se diziam cientificistas. Havia um segundo grupo que defendia que não, que era necessário que se estudasse o Evangelho segundo o Espiritismo, porque afinal de contas, esta era a figura a quem todos deveríamos servir. Esta era a figura que deveria dar-nos as orientações sobre a maneira de ser e a maneira com que tratávamos os nossos semelhantes. Esses foram chamados historicamente de os místicos. E esta diferença, que para nós parece um grande susto, uma grande surpresa, porque afinal de contas, quando Allan Kardec, por orientação dos espíritos superiores, concebe a codificação espírita, ele não faz estas distinções. Ele foi capaz de entender, e ele foi capaz de transmitir nos textos de a codificação que nós somos um movimento de tríplice aspecto. Alimentam-se, retroalimentam-se, são interdependentes, dependem uns dos outros o aspecto moral, o aspecto científico e o aspecto religioso. Parece-nos que naquela época os companheiros não foram capazes de fazer essa percepção da trilogia, do tríplice aspecto, optando por fazer uma diferenciação, uma hierarquização entre aquilo que era dito científico e aquilo que era dito religioso. E é possível explicar de alguma forma por que este movimento se deu. Quando ouvimos a narrativa do surgimento do Espiritismo em França, vamos também perceber nos historiadores que havia esta diferença. A ciência não se dava com a religião, e a religião não aceitava os avanços da ciência. A doutrina espírita, como apresentada em Paris, a cidade da luz, buscava fazer a conciliação, o reencontro desses dois grandes campos do saber humano, o científico e o religioso, para que deles pudesse surgir uma doutrina de moral que nos fizesse olhar para o mundo e reagir para este mundo e neste mundo a partir dos conhecimentos científicos e dos conhecimentos primários e básicos da religião. O movimento espírita inicial não foi capaz de fazer essa aproximação e esse conflito. Aliás,
guardadas as proporções, é uma dificuldade que se arrasta até os dias atuais. E podemos entender por que é que isto acontecia naquele momento histórico do Brasil. A América do Sul integralmente nasceu católica. Todas as caravelas portuguesas que aportaram nessas terras chegaram junto com as expedições da Igreja Católica. Todas as caravelas espanholas responsáveis pela colonização da América do Sul e Latina chegaram a essas terras também com expedições da Igreja Católica. Desde o seu surgimento, a Igreja Católica preparou o leito religioso no qual toda discussão religiosa, filosófica, moral deve correr. Então, era de se esperar que depois de tantos anos, passando seus conhecimentos pelo leito da Igreja Católica, os brasileiros pensassem de forma direta, impregnados pela ideia da Igreja Católica. Porque era cultural, era histórico, fazia parte da sua formação. Da mesma forma que o outro grupo, sabendo disto, tivesse um processo reativo aos comportamentos religiosos, que de alguma forma poderiam lembrar, mesmo que distante, as práticas da Igreja Católica. E não foram capazes, no momento em que recepcionaram esta ideia nova, superar a tradição ou superar a reatividade à tradição. Então, por conta dessas lutas entre os místicos e os chamados científicos, o grupo Confúcio teve duração de 3 anos somente. Quando, por conta dessas diferenças, dividiu-se e parte dos seus integrantes partiram para formar o grupo espírita Deus, Cristo e Caridade, para logo depois dividir-se pelas mesmas questões e formar-se a Sociedade Espírita Fraternidade, que pelas mesmas questões dividiu-se e de onde saíram companheiros para formar o chamado Grupo Ismael. Os espíritas da primeira hora não conseguiam unificar as suas ideias, não conseguiam fazer convergir as suas atenções e energias para uma doutrina de tríplice aspecto. Em 1883 é criada a Federação Espírita Brasileira, que apesar do nome não tinha a tarefa de federar instituições. No seu surgimento, na sua gênese, a Federação Espírita Brasileira possuía 2 grandes funções. A primeira delas, difundir a doutrina espírita nas terras brasileiras. E a segunda, atender aos necessitados que existiam em grande número. Trabalhavam na difusão, trabalhavam na caridade com a caixa de apoio aos necessitados. Em 1884 é fundado o periódico O Reformador, que está ativo até os dias atuais, sendo um grande periódico de difusão de conhecimento espírita para os brasileiros e para os espíritas de outros países. Mas não éramos um grupo unido, não éramos um grupo unificado, não éramos um grupo que trabalhávamos pela convergência doutrinária. Naqueles momentos, o que tínhamos é que a interpretação de cada um ou de cada grupo
buscava ser superior ou melhor do que o outro, que diferia deles, ou que tinha uma percepção diferente sobre os mesmos conhecimentos. Em 1876, vimos que Dr. Bezerra recebeu pela primeira vez uma obra espírita e se disse espírita. No ano de 1886, 10 anos depois de ter contato com a doutrina espírita, Bezerra faz a sua primeira palestra pública na capital do Império. Como dissemos, a FEB tinha a função de difundir e auxiliar na caridade. Essa difusão era realizada especialmente neste período pelas chamadas conferências públicas. Alugavam-se auditórios amplos e a federação difundia que naquele dia seria feita uma conferência indicando o expositor e o tema. Bezerra é convidado para fazer uma conferência. No mês anterior a ele, Castro Lopes, que era um filólogo conhecido, aquele que abriu o primeiro grupo de estudos em 1853, conhecido filólogo à época, linguista, realiza a sua conferência estando presente o imperador Pedro II. No mês seguinte, está escalado Bezerra de Menezes, conhecido médico dos pobres, conhecido político da capital do Império, pelas suas práticas, pelas suas posições, pela transparência em que se colocava na tribuna da Câmara, como líder do partido, como presidente da Câmara. Dizem os seus biógrafos que o auditório de 2.000 pessoas ficou lotado para ouvir Bezerra de Menezes. Em 1889, quando ele assume pela primeira vez o seu mandato como presidente da Federação Espírita Brasileira, ele está motivado por um acontecimento mediúnico acontecido na Sociedade Espírita Fraternidade. Nos anos de 1888, o Espírito Menezes, que havia fundado centros quando encarnado, e após desencarnar passa a orientar os companheiros espíritas do mundo espiritual, se manifesta pelo médium Frederico Júnior, informando que, brevemente, o codificador se manifestará em terras brasileiras para fazer uma avaliação sobre o estado da arte do espiritismo no Brasil. Preparem-se e aguardem. Tempos depois, o mesmo médium Frederico Júnior, que Dona Ivone Pereira, no livro Tragédia de Santa Maria, citará como um dos maiores médiuns já existentes em terras brasileiras, guardando um capítulo, um parágrafo inteiro de citação do Espírito Bezerra de Menezes na narrativa da história, sobre as qualidades e a seriedade deste médium, quando ela própria faz uma nota para também garantir a qualidade daquele médium à época, a fim de que não tenhamos dúvida sobre a competência do médium para a recepção da mensagem. Allan Kardec se manifesta com uma mensagem para os espíritas brasileiros, que está encartada no opúsculo A Prece, publicado pela Federação Espírita Brasileira, Mensagem aos Espíritas, aonde ele vai dizer das dificuldades que vê no desenvolvimento do movimento espírita brasileiro. Numa das partes, dirá ele: o que podemos esperar de um grande exército que possui muitos generais,
onde cada um deles decide o que fazer na mesma guerra, dando ordens díspares às tropas, apontando para objetivos diferentes no conquista da guerra. O que se espera desse exército, senão a derrota? É isto, companheiros espíritas, diz ele, que vemos no movimento espírita brasileiro. Grupos separados, cada um acreditando que possui a capacidade de sobrepor-se aos outros para dar diretrizes para objetivos diferentes que não aquele do Evangelho e da caridade. Vai dizer ele, onde nessa implantação do Espiritismo brasileiro, onde está a escola de médiuns? Onde está a escola que deverá formar os médiuns capazes de fazer a relação, de fazer a conexão, de fazer a ligação com o mundo espiritual, chamando os brasileiros à busca da convergência de objetivos? Quando Bezerra de Menezes assume o primeiro mandato, de 1889 e 1890, ele tem em mente essas orientações do codificador para o movimento espírita brasileiro e principia ações para a convergência, para a reunião de ideias, para a unificação dos princípios. E possui ele depois um outro grande aliado externo. Em 1890 é publicado a lei penal, o Código Penal, que coloca nos artigos 156, 157, 158, coisas que iriam atingir frontalmente o movimento espírita àquela época. Nos artigos eles vão dizer que é proibido o uso da homeopatia. No outro vai dizer que é proibido práticas quaisquer que possam indicar às criaturas que elas podem ser curadas. E no outro vai dizer que a prática de espiritismo é proibida por lei. Esse ataque frontal, dado pelo Código Penal de 1890, e reforçado depois no Código de Saúde Pública, apesar de haver a República, e a República dizer que o culto religioso é livre, fomos perseguidos durante décadas. Os médiuns receitistas eram perseguidos e presos, eram levados às cadeias públicas. E quando os fiscais chegavam, encontravam um médium dando receituário num lugar chamado espírita. 2 artigos. E naquela época, como os nossos clientes eram pobres, paupérrimos e miseráveis, além de receberem a receita, recebiam também os remédios homeopáticos aviados naquele momento e entregues ao doente para que ele pudesse levar para as suas casas. Logo, aquela pessoa que fosse presa no ato do receituário mediúnico infringia, de princípio, 3 artigos do Código Penal. Isso fez com que os espíritas se unissem. E como vimos, não porque estivessem convencidos da unificação, mas já dizem os manuais da guerra que quando o inimigo externo é maior, nós nos unimos. Quando o inimigo é comum, nós nos unimos. E houve então um grande movimento das instituições espíritas, mesmo aquelas que tinham posturas diferentes, para se organizarem a fim de enfrentar esse perigo externo. Então, vamos ter esses 2 acontecimentos. Enquanto isso acontecia, a Caixa dos Necessitados era a maior atividade da Federação Espírita Brasileira. Atendiam centenas e centenas de famílias. Atendiam com dinheiro, atendiam com atendimento médico,
atendiam com gabinetes odontológicos. Tempos depois fariam a construção de escolas para esses pobres e miseráveis. Então, a Caixa de Auxílio aos Necessitados era, à época, o maior setor da Federação Espírita Brasileira. Em 1892, há um caso curioso, porque o Dr. Bezerra, que sofria de uma dispepsia durante 5 anos, resolve, pela primeira vez, utilizar os serviços de receituário da Federação Espírita. Mas como era conhecido, imaginou que pudesse, ao mesmo tempo, receber o que precisava, mas testar palavras postas na sua matéria publicada em Reformador, testar para si mesmo aquele serviço. Então, ele pede ao colega Maia Lacerda que seja portador do seu pedido, aonde ele escreve Adolfo, e não Bezerra, da Tijuca, nascido em 1831. E Maia Lacerda, então, leva até o local do receituário, ele é recepcionado, o médium começa ao ditado mediúnico, e em nossas palavras, o ditado diz assim: este médium não está capacitado para aquilo que gostaríamos de dizer-lhe. Mas mesmo assim, considerando a sua posição social e a atividade que desenvolve nas coisas públicas, e mais a formação específica que tem para avaliar o resultado desta receita, então ele diz: eu sei, os espíritos são terríveis. Eu sei, Adolfo, quem é você? Então, eu gostaria de falar alguma coisa ao deputado, eu gostaria de falar alguma coisa ao médico, mas esse médium não tem esta formação, mas eu sei, eu quero que você saiba que eu sei. E então dá-lhe o remédio. E Bezerra, então, percebe a intensidade daquele serviço e a força do atendimento do trabalho. Numa outra vez, já acontecido com a sua segunda esposa, ela fora diagnosticada com tuberculose grau 3 e já havia sido desenganada pelos médicos à época. E Bezerra, vendo os laudos e a opinião dos colegas, resolve fazer uma consulta a este médium, receitista da Federação Espírita Brasileira. E ela recebe então um receituário e o Espírito lhe diz que é um equívoco o diagnóstico que ela recebe. Dá o diagnóstico correto e dá o remédio, e em 3 meses nada mais há de doença em sua esposa. Ele vai então ter confiança na amplitude desse trabalho da homeopatia, porque ele não era homeopata. E aí, os conflitos crescem entre os místicos, entre os religiosos, os dos chamados puros. As brigas tomam os periódicos espíritas, uns escrevem a favor, outros criticam pessoalmente, outros tantos. E eis que em 1895, Bezerra recebe um convite para voltar à Federação Espírita Brasileira. Estava recluso, fazendo outras atividades espíritas de menor monta, e dizem os seus biógrafos, especialmente Canuto Abreu, que ele comentava sobre isso na instituição,
dizendo que não tinha vontade de voltar, porque, aspas, o maior serviço da Federação Espírita hoje é da Caixa de Necessitados pela prática da homeopatia, e eu nada sei de homeopatia, logo não consigo nem entender, nem ajudar. E dizem eles, os biógrafos, que neste momento, o médium Frederico Júnior incorpora o guia espiritual de Bezerra, Santo Agostinho, que lhe diz: então aprende. E Bezerra lhe pergunta: mas o senhor está querendo dizer que eu vou ganhar com a homeopatia, com o trabalho mediúnico? Não, você aprende, abre o seu consultório e você vai atender como médico, enquanto entende o que é a Caixa de Necessitados da Federação Espírita Brasileira. Mas eu não vou conseguir me manter com isso. E aí vem a grande explicação que nos levou a falar na primeira parte da formação de Bezerra Menezes. Diz o Espírito Santo Agostinho pelo médium: se te faltarem haveres ou condições, nós lhe mandaremos outros estudantes de matemática. E Bezerra, só naquele momento, coisa acontecida quando ele tinha 25 anos, por volta de 1856, só em 1885 ele ficou sabendo que aquele estudante que chegou lhe pagou regiamente, nunca mais apareceu, havia sido inspirado pelos Espíritos. Se te faltarem haveres, nós lhe mandaremos outros estudantes de matemática. Então, ele balança, esse balança fica por conta do expositor. Ele balança, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E então, ele pensa, mas os grupos espíritas estão separados. E mais uma vez o Espírito lhe disse: se aceitares esta tarefa, porque não é um convite, Bezerra, isto que te chega, aspas, é um chamado. Para isto encarnaste, para fazer essa tarefa da unificação, voltaste à terra. Isto não é um convite, isto é um chamado. E se tu aceitares, todos nós iremos contigo. E tendo aceitado a tarefa do segundo mandato, de 1895 a 1900, quando desencarna em meados do ano, Bezerra consegue, na primeira reunião, aglutinar os contrários e os contraditórios. Estavam presentes representantes de todos aqueles grupos espíritas que possuíam, na interpretação que tinham da doutrina espírita, suas diferenças. Ele cria o Centro Espírita do Brasil para ter a terceira tarefa. Agora a FEB tinha a tarefa da difusão, tinha a tarefa da caridade pela Caixa de Necessitados, e passava efetivamente a fazer a tarefa da unificação das casas espíritas. Este foi o apóstolo da caridade, conhecido como médico dos pobres, quer como médico profissional, quer como aquele que vai atuar auxiliando a Caixa dos Necessitados, mas é também o apóstolo da unificação, porque foi a partir deste momento que nós começamos a experimentar pela primeira vez o movimento de unificação das ideias. É um movimento que vai e vem, vai e vem. Ora ele está mais forte, ora ele está mais fragilizado,
porque a grandeza da doutrina espírita é oferecer a cada um de nós a capacidade de interpretá-la a partir das suas experiências e de seus conhecimentos. Por isso, Allan Kardec, no projeto de 1868, quando fala da organização do movimento espírita, vai dizer da necessidade dos espíritas interessados no estudo se reunirem para que cada um, fazendo a sua interpretação dos textos doutrinários, possa oferecer ao conjunto, ao grupo, a sua ideia e compartilhar com os outros a ideia e a interpretação de cada qual, para que a interpretação da doutrina espírita seja uma construção coletiva dos interessados naquele comportamento e naquelas ideias. Está em projeto de 1868, publicado pelo codificador. Está na mensagem de 1888 de Kardec aos espíritas brasileiros. E até hoje temos dificuldades na construção dessa ideia convergente para todos. Tanto é verdade que este ano comemoramos os 70 anos do Pacto Áureo do Movimento Espírita Brasileiro. Em 1946, teríamos um movimento muito parecido com este que tivemos a oportunidade de apresentar aos companheiros. Tínhamos a FEB muito preocupada com a difusão da doutrina espírita, por conta das dificuldades sociais e religiosas. Em 1932, apesar de haver na Constituição a diferenciação de Estado e religião, apesar disso, em 1932, Francisco Campos impõe a criação do ensino religioso, do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras, rompendo com o pacto constitucional. E começa de novo aquela grande luta da difusão de outras religiões fortalecidas pelo Estado, alimentados pelo Estado. E começamos então a ter de novo adversários muito bem organizados e poderosos. O Estado Novo nos traz problemas. Precisávamos então, naquele momento, de dar atenção a outras coisas. E a ideia da unificação, de alguma forma, ficou secundarizada até que alguns brasileiros envolvidos nas federativas estaduais se reúnem na cidade do Rio de Janeiro para um congresso espírita, e num daqueles grandes acasos vão se encontrando um ao outro, e aquele grupo tem a ideia de propor à Federação Espírita Brasileira um pacto entre as federações, que falasse da união e unificação das ideias espíritas. No dia seguinte, reuniram-se com Vanduil de Souza, Vanduil de Freitas, assinaram um pacto áureo, falando da necessidade da união dos espíritas, da unificação das ideias, do trabalho em rede, do respeito às diferenças, mas acima de tudo à submissão. Há uma ideia maior de que servimos a nosso Senhor Jesus Cristo pelas hostes espíritas. Servimos a nosso Senhor Jesus Cristo agora pela bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. Servimos novamente a nosso Senhor Jesus Cristo, renovando o convite que tivemos dele desde antes, porque esta certamente não é a primeira vez que ouvimos, companheiros, o chamado de nosso Senhor, chamando-nos pelo nome, individualmente,
possamos usar o seu Evangelho como norteador das nossas vidas. Novamente, companheiros, voltemos a essas terras, respondendo ao convite dos companheiros do movimento espírita local, que nos honraram com a patronese e com a homenagem, para dizermos, companheiros, novamente, o Senhor nos chama pelo nome, nos chama individualmente. E agora, Ele nos conclama ao trabalho coletivo, obrigados uns aos outros, na ideia nova do Espiritismo, reunidos como uma nova família, reunidos pelo mesmo ideal, reunidos na praia, na prática da caridade, guardados pelo cruzeiro nas terras brasileiras. Companheiros, atentai para os tempos que vivemos, tempos de transição, tempos de oportunidade. Atentai para o chamado. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Nossa escola de trabalho e de entendimento do mundo é a doutrina espírita. Nossas ferramentas são a fraternidade entre nós e a caridade para com todos. Atentai para os tempos e as oportunidades. É o que tínhamos a dizer, representando os espíritos espíritas que estão conosco e aqui, que trabalham desde a primeira hora e dizem aleluia, 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 Senhor, por esse espaço de aprendizado e de caridade. Abençoe-nos, Jesus. É o que deseja o companheiro mínimo, servo de sempre, Bezerra,